Então, beleza. Então, a gente está vendo aqui, a gente conversou com a mãe, é um caso de uma menina de 3 anos e meio, né, que vem com episódios de tosse e de sibilância associados a esforço respiratório em alguns casos, e 2 episódios de diarreia que não era comum dela ter desde janeiro, vem esse quadro tanto respiratório quanto gástrico, intestinal, e também passou a roer as unhas desde janeiro. Teve uma melhora parcial com Veratrum, que foi prescrito para ela. A mãe acha que pode ter relação com a perda do avô, que aconteceu mais ou menos há 4 meses antes do início dos sintomas, 3 a 4 meses. Ela começou a falar que estava muito triste, começou a perguntar para a mãe se ela realmente a amava ou não, coisas que até então não eram comuns. Na gestação, então percebam aqui, vamos só destrinchando para ficar claro. Então, a gente coloca inicialmente uma abordagem, claro, de acolher a queixa da paciente. Muitas vezes, na maioria dos casos, isso vai já nos dar uma ideia do primeiro eixo, que é o eixo do tropismo, que é onde a doença se somatiza. Num segundo momento, após esgotar essa queixa inicial, ou dar espaço, né, para ela nos falar o que está incomodando, a gente investiga na história de vida se há algum outro problema físico somatizado, para a gente investigar se há algum outro componente do tropismo. Feita essa investigação inicial, que demora geralmente poucos minutos, a gente vai para a história de vida, e nesse caso de crianças, geralmente até 7, 8, no máximo 9, 10 anos, a gente inicia dando muita ênfase à história da gestação, porque obviamente também é uma história compartilhada com o paciente, tudo que a mãe sentia na gestação, a criança também sentiu dentro da barriga, né? Então, inicia a história de vida, digamos assim, a temática, que é o nosso segundo eixo, através da história da gestação. Então, na gestação, a mãe relata que ficou muito cansada por causa do trabalho que ela tinha. Ela usa até a palavra exausta, né? Exaustão pelo trabalho que tinha, que era um trabalho muito corrido. E também houve um segundo episódio, que era que ela se sentiu traída nessa situação, quando ela tentou alugar um apartamento lá e no final das contas, quando ela já estava toda planejada, a pessoa alugou para uma outra pessoa e ela ficou sem um apartamento. E aquilo fez com que ela se sentisse traída, tá? Assim como a mãe, a história da mãe, né? A história de vida da mãe, é, a paciente também teve pouco contato com o pai. Os pais ficaram juntos até mais ou menos o 7º mês da gestação, mas segundo a mãe nunca foi uma relação muito sólida, assim, via pouco e tal. E desde então ela tem visto muito pouco o pai, né? De temperamento, então, aqui a gente aborda daí, depois dessas coisas que foram passadas, a gente aborda também na história de vida, desde a gestação até a idade atual, se houve algum outro conflito, acontecimento, algo que possa ter alguma relevância. A princípio não houve, tá? Na pediatria, após então o tropismo e temática já terem sido investigados, a gente vai partir para um aspecto que é mais importante na pediatria do que no adulto, que é a questão de temperamento mesmo, de eixo de sociabilidade, atividade e destrutividade, né, que é algo que a gente fala, que eu falo bastante dentro da pediatria, tem até vídeo aí no canal sobre isso, que é o eixo de um autor indiano chamado Pravin. Então, além das questões de temperamento quanto de do eixo, a gente vai deixar aí para complementar essa observação de tropismo e temática. Nesse sentido, a mãe a considera muito desafiadora em relação ao temperamento. Depois, perguntada diretamente, né, se haveria algum tipo de ciúme, assim, se ela seria ciumenta, a mãe confirma que sim, ela é bem ciumenta, no sentido de que a mãe pega alguém no colo e ela vai e quer bater, fica muito incomodada. E dentro do eixo ficou mais claro uma destrutividade, no sentido de que ela rói a unha, foi uma das queixas principais, isso é uma das características de uma criança mais destrutiva. Lembrando que sempre aqui destrutiva não quer dizer do ponto de vista de violento, de agressivo, não somente isso, mas pode ser que ela seja tranquila, mas roa a unha, então a gente já considera ela mais destrutiva. E o eixo de sociabilidade, mais difícil de cravar, porque com algumas pessoas ela é mais retraída, com outras mais sociável, então a gente considera
Eu opto por usar as características do eixo quando elas são muito claras. Quando está na dúvida, eu prefiro não usar. Ela mesma falou de um medo do escuro, depois ela falou de um medo de aranha também, né? Nessa idade eu acho um pouco difícil valorizar, é difícil saber o que disso é dela mesmo, o que não foi, às vezes, contaminado, entre aspas, aí por alguém em casa. E a cor que ela escolheu foi uma cor 18B, tá? Quem também não está habituado com essa questão de cor, dá uma olhadinha nos vídeos, que também tem um vídeo falando da tabela de cores, que é algo que nos ajuda muito, tá? Então, vamos estabelecer, então, vamos deixar escrito aqui mesmo as coisas que a gente já observou dentro do tropismo. Então, claramente, um tropismo respiratório, tá? Que é a queixa principal. Então, perceba que aqui a gente não tem a ideia de uma modalização tão profunda. A gente basta entender que o tropismo é por uma questão respiratória que já vai nos ajudar bastante. E um tropismo secundário que eu valorizaria pouco, porque foram 2 episódios isolados, não é algo que tem uma história muito longa dentro da história de vida, mas a gente coloca aqui, trata o gastrointestinal por causa dos episódios de Jeca, né? Questões comportamentais, mentais, não entram dentro do tropismo, tá? A gente vai jogar isso depois para uma área de temática. Falando em temática, a gente tem aqui um luto, né? Interrogado, que é uma interpretação da mãe, né? Apesar de que depois que realmente houve a perda, ela mudou algumas coisas do comportamento. Então a gente deixa aqui interrogado, mas pode ser que tenha alguma coisa a ver. Então, relacionado a essa tristeza, pergunta se ama, né? Então, uma insegurança, talvez, do ponto de vista afetivo, mas sempre nessa história da temática a gente vai usar ao máximo as palavras que foram ditas, seja pela mãe, seja pelo próprio paciente, tentar não interpretar, tá? Aí depois, dentro da gestação, como eu falei, a gente usa também temáticas da gestação. A gente tem uma temática de exaustão, cansaço pelo trabalho, uma temática de traição, tá? Na ideia do apartamento lá que alugou, e ela usa essa palavra, né, de traição, foi como ela se sentiu, ela até fala depois, conversou com a barriga, conversou com a filha e tal, mas a gente vai considerar também essa temática. Aí uma temática de ausência do pai, perceba que aqui eu não posso colocar abandono, rejeição, porque não foram palavras que ela nos falou. Talvez com o tempo ela vá falar, mas ela é muito pequena, talvez para ter essa percepção de traduzir numa palavra a sensação que ela tem. Então a gente prefere colocar ali o que é o fato, né, que é a ausência, né? E depois a gente tem ali as coisas que são complementares, né? Então a destrutividade, o desafio, ciúme, e os medos a gente vai depois ver se vai usar, tá? Então, é isso aqui que apareceu na nossa consulta, tá? Traduzindo em tropismo e temática é o que a gente tem. Perceba que, como eu sempre falo, até aqui a gente não está pensando em remédio algum, para os homeopatas que estão nos ouvindo aí. Não precisa pensar em remédio algum, é até ruim que você pense. Eventualmente veio algum remédio na cabeça, tem que pensar na característica que te levou àquele remédio mais do que ao remédio em si. Então, por exemplo, eu tenho medo de pergunta se a mãe me ama. Isso talvez seja uma característica das ranunculáceas, talvez um pulsatila da vida, digamos. Então vamos tentar entender qual é a característica, pode ser até a própria rúbrica de pulsatila, que traduza essa sensação, esse núcleo, para que a gente use esse elemento na nossa análise e não só o remédio em si, porque isso vai nos desviar totalmente, né, de uma análise menos. O que a gente sempre vai buscar uma análise menos enviesada do ponto de vista do observador, né? Então é isso, tá? Então, com isso aqui levantado, com essas ideias aqui em mente, a gente vai partir para nossa análise. A gente sempre vai usar as séries, o algoritmo, a repertorização, como eu falei na pediatria. A ideia de séries da tabela periódica ela é menos útil, tá? Então aqui eu vou pular essa parte. Se você tem curiosidade, também dá uma olhadinha nos vídeos que tem aí. Tem alguns outros casos em que a gente usou isso com bastante propriedade, né? Usou em que isso foi muito útil. Então, buscando os casos anteriores, nesse caso da pediatria a gente usa menos. Então a gente já parte da compreensão de tropismo temática já para a nossa análise do algoritmo. Então aqui está o algoritmo dela.
Então, uma simetria 7, a gente fica lá com 40% vegetal e animal. Então, não é uma simetria que nos leva a analisar, eventualmente, pelo menos no início, remédios de um reino só. A gente vai acabar analisando todos, né? Não tem muita. Não vale a pena deixar só os minerais de lado, já que você vai ter que analisar aí 80%, 90% da lista, é melhor analisar tudo, tá? Nos casos em que isso acontece, e na maioria dos casos de pediatria, ah, o próprio repertório, a própria repertorização homeopática clássica e algumas características dos remédios, assim como a busca das características do remédio, do tropismo dele, dentro da matéria médica, que a gente chama, que é aquela união em livros, né, das descrições dos remédios. Então, buscar por palavras específicas ou tropismos na matéria médica, através de um software, isso vai ajudar muito. Então, para que a gente faça isso da maneira mais efetiva possível, no início, ou nos casos de pediatria, ou em casos em que a gente vai usar muitos remédios da lista, a gente tende a transformar cada linha que está aqui, cada remédio desses que foi sugerido aqui, na sua respectiva abreviatura. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente joga lá para o software de repertorização de matéria médica, ele vai buscar, o sistema entende que a gente quer buscar apenas nesses remédios, conteúdos apenas desses remédios, dentro da matéria médica, e rúbricas apenas desses remédios, para que a gente faça o que a gente chama de repertorização reversa, ou busca na matéria médica desses remédios. Então a gente transforma calcária fosfórica até arsênico e iodato nas suas respectivas abreviaturas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, essa é a abreviatura de calcária fosfórica, essa é de arsênico e iodato, e eu fiz isso com todos os remédios, tá? Você pode estar pensando que às vezes isso vai, putz, mas vai demorar muito, muito complexo, né? 30 remédios, não sei quantos deram aqui, mas veja, é uma coisa que com a prática isso vai ser bem rápido, tá? Então, quanto mais você faz, você já sabe aqui, ó, calcária fosfórica, calque P, como cládia com, muriático ácido, murtracin-lace, e assim vai. A maioria você vai começar a saber. Talvez felandrino você não lembre, mas aí você vai lá e vai começar a descobrir, então isso vai ficar bem automático, não demora muito para que você entenda como é que isso acontece, tá? Então a gente fez isso aqui, porque o que isso vai nos ajudar? A gente pega essa lista, faz um Ctrl+C e vai direto para o nosso programa do repertório, tá? Eu uso aqui o complete, tá? Então aqui a gente coloca nesse campo aqui, remédios, essa lista, tá? Então a gente faz um Ctrl+V aqui, ó. Ele vai buscar apenas os itens que a gente colocar em texto, ele vai buscar apenas nessas medicações aqui, não vai buscar no repertório inteiro, tá? Como a gente vai prescrever uma dessas opções, a gente vai analisar qual das opções sugeridas pelo algoritmo é a melhor, então faz mais sentido a gente fazer assim, tá? O que eu faria nesse caso, tá? Quais seriam as âncoras, assim, ou as, os elementos que mais norteariam para a gente entender melhor essa lista que nos foi dada? Na pediatria, eu gosto de usar dois elementos. Primeiro, o próprio tropismo, tá? Então, nesse caso, é muito importante que a gente escolha uma medicação que tenha o mínimo tropismo pela questão respiratória, tá? Isso faz parte do método, né? A gente tentar entender uma medicação que tenha tropismo. Como que é uma das maneiras da gente entender tropismo e de buscar tropismo dentro da matéria médica? Aí nós vamos ter que usar o programa, tá? O Complete, ele é um programa que tem várias versões. Eu sei que a versão mais completa dele possibilita isso que eu vou fazer agora. Em versões mais simples, isso não é possível ser feito. A gente pode clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, MM, e a gente vai buscar esses itens aqui, ó, dentro da matéria médica dessas medicações, tá? Então, cliquei aqui em MM, eu posso escolher os livros que a gente pode escolher, pesquisar, para não ter que pesquisar em todos. E aqui as palavras. Essas palavras aqui, ó, correspondem a palavras que vão buscar o tropismo, tá? Então, eu não preciso nunca escrever a palavra inteira, eu não preciso escrever aqui respiratório, ou pulmão, ou tal. Eu posso escrever só um pedaço. Um dos melhores livros para a gente buscar tropismo é o BOG, tá? O BOG. Ele é uma matéria médica, vamos dar um exemplo aqui, ó, de apis, por exemplo, que foi o remédio que apareceu.
em Borger, ele coloca a questão de tropismo nessa área de região aqui, ó, muito claro, tá? Então, apesar de não ter vários remédios, provavelmente muitos remédios que aparecem no algoritmo não vão estar contemplados aqui no Borger, mas tem muitos remédios, então é um repertório que nos ajuda nessa questão de definição de tropismo, tá? Então, o que que eu fiz aqui na prática? Eu coloquei RESP, mucus ou lungs, tá? Mucus, porque ele geralmente coloca aqui, ó, membranas mucosas, né, para a região que geralmente pode corresponder a sintomas pulmonares, tá? E a barrinha quer dizer que eu posso pesquisar qualquer um dos itens. Então, eu quero pesquisar RESP ou muco ou lung nas matérias médicas, na matéria médica do Boger, exclusivamente desses remédios aqui. Sendo assim, eu consigo perceber, eu consigo ver quais remédios têm um tropismo segundo Borger pulmonar. Então, daquela nossa lista inteira, aparece APIS, perceba aqui a região em maiúscula, respiração, arsênico álbum, arsênico iodato, azarum, geossêmio, muriático ácido, naja e felandrino, tá? Falar que apareceu, mas não é essa questão. Buscou um mucus aqui, mas não é mucosa, é membrana mucosa. Então, essa aqui já é uma lista inicial que, por esse autor, a gente está cruzando tropismo e algoritmo, tá? Então, a gente tem lá APIS, vou anotar aqui para a gente não se perder, arsênico, arsênico iodato, azarum, geossêmio, muriático ácido, naja e felandrino, tá? Então, essa é uma das formas de fazer. A gente pode associar aqui também, ó, vem outras matérias médicas. Eu gosto muito de associar aqui o Bonninghausen e o FATAC, também são matérias médicas que é legal de dar uma olhadinha. Então, a gente tem aqui, então a gente tem praticamente os mesmos remédios, ó, azarum, aqui aparece calcária fosfórica, que era um que não tinha aparecido, íris também, mas, né, membranas mucosas, naja, Fernandino, Espigélia, então não muda muito, tá? Eu gosto de mais pelo Boga, tá? Então aqui a gente já tem um filtro inicial que possibilitaria a gente a ir lá ver as matérias médicas. Então vamos colocar aqui, ó, o que nos foi sugerido pelo Boger. Eu nunca sei se é Boger ou Boger, tá? Mas vamos chamar de Boger, eu acho que é Boger. Arsênico iodato, azarum, geossêmio, muriático ácido, naja, pelandrino, muriático naja, é isso, tá? Que mais que a gente pode usar de âncora aqui? Vamos tentar usar, ver quais dessas medicações aqui são crianças destrutivas por causa do rei de unhas. Então, aqui, novamente, a gente vai usar o nosso repertório. A gente coloca aqui, deixa os remédios que estão sugeridos. A gente vem aqui e coloca generalidades, crianças destrutivas. Perceba como eu estou colocando aqui, ó, só um pedaço, não preciso escrever tudo, tá? Generalidade, gen, children, she, destrutiva, destrute. Isso, tá? Então a gente vai ver que dessas medicações aqui, as destrutivas são essas aqui, ó. APIS, que contempla lá novamente na minha lista. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai analisando. Percebam que eu estou usando âncoras diferentes para a gente ir cruzando. Destrutivas. APIS, arsênico iodato, calcária iodata, não é um remédio contra o tropismo pulmonar, calcária fosfórica que apareceu no FATAC, se não me engano, colossintes, naja novamente e secária, tá? Então perceba que a gente tem aqui, ó, os arsênicos, ápis e os arsênicos aparecem aqui novamente. Naja também aparece aqui novamente. A gente começa a ver um padrão, tá? Calha fosfórica também, mas aparece no Borgia, não apareceu, então eu vou desconsiderar, tá? Ah, e outra coisa que a gente pode colocar, vamos ver também quais desses tem o luto, né?
que a princípio foi uma característica importante. Daí aqui a gente faz a repertorização e a gente filtra só por esses remédios. Tá vendo aqui, ó, filtro manual, 33 remédios. No Complete, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, filtro manual, editar, por último, e faz novamente um Ctrl+C, Ctrl+V da nossa lista de abreviaturas e põe o OK. Aí ele vai fazer uma repertorização só nesses remédios, tá? Novamente, o que a gente tem nos que são tanto destrutivos quanto tem o luto, né? Arsênico, colossíntio, geossêmio, nágia, calcária e ápis, tá? Então tá, então a gente tem uma lista inicial aqui. Eu acho que com essa lista a gente já pode começar a analisar as matérias médicas. Um último elemento que eu queria mostrar para vocês, que pode também ser determinante, é a nossa querida cor, tá? Lembra que a gente perguntou a cor dela era 18B. Existe um plugin aqui dentro do Chrome, espero que vocês consigam ver aqui, não sei se minha câmera vai ficar na frente, mas ele permite que você pesquise vários elementos ou várias palavras dentro da página. Quando você faz um Ctrl F, por exemplo, você pesquisa lá pulsatila e vai mostrar só pulsatila. Então, o que a gente precisa é pesquisar várias palavras de uma vez só, e esse plugin aqui permite. Então, coloca lá novamente Ctrl+C, Ctrl+V da lista de abreviaturas, liga aqui, as medicações vão ficar todas acesas aqui, as medicações do algoritmo desse paciente, tá? Então, a gente vai considerar sempre 18B. A gente vai considerar o 18 ABC, o 19 ABC e o 17 ABC. A gente faz nove quadradinhos tendo o escolhido no centro, tá? Então a gente coloca aqui, ó, 17 ABC a gente tem Comoclade e Fitolaca, 18 ABC a gente tem Naja e 19 ABC a gente tem Ambra e Fitolaca. Então a gente tem Comocládia, Fitolaca, Naja e Ambra, tá? O que isso é legal? A gente pode começar a analisar essa lista que a gente tem por essas medicações, tá? Então vamos começar lá por Naja, que foi um que apareceu. Naja é um remédio da família das serpentes, obviamente. Muita competitividade, ciúmes, uma sensação de inferioridade, uma questão de não demonstrar sentimento, enganoso, cauteloso, uma insensibilidade, uma questão clarividente, loquaz, sensibilidade no pescoço. Tá? Quais dessas características aqui a gente vê dentro do caso? Primeiro, apesar de eu ter perguntado diretamente, ela é uma criança ciumenta, tá? Então, isso é uma coisa do remédio, tá? E eu não está aqui descrito, mas eu enxergo um pouco aquela questão da traição que a mãe descreveu como algo de uma temática mais animal, né? Ela foi vítima daquela traição. Então, eu acho que essa temática da traição e dos ciúmes é algo importante. Lembrando que Naja foi um dos remédios aí que a gente destacou como um remédio aqui com tropismo pulmonar bem marcado, tá? Então eu colocaria com certeza a Naja como uma das principais opções desse algoritmo. Lembrando também lá que no algoritmo a gente tem uma simetria 7, que 40% animal poderia ser, tá? A gente vai predominar e tentar prescrever um vegetal ou um animal, tá? Que mais? Depois a gente pode ver também, como Cláudia eu não vou colocar, porque não apareceu em nada aqui, tá? Fitolaca também não apareceu em nada aqui. Que mais da cor que tinha? Fitolaca, Naja e Ambra. Ambra também não aparece aqui, tá? Então, mais um ponto para Naja. Naja está na cor, Naja está no tropismo e Naja está na temática de maneira discreta, tá? Não é aquela mega temática, mas ainda assim tem algumas características da temática, tá? Vamos ver Naja aqui novamente, ó. Responsável, consciência do dever, orientado à família, alta moralidade, negligenciado, talvez aqui a gente pode fazer uma correspondência com a relação com o pai, não aceita pela família do cônjuge, a princípio não teve essa questão, uma autodepreciação, uma ideação suicida, desapontamento na relação, querendo ou não, houve um desapontamento na relação, né? Então tem algumas coisas, eu acho que é uma medicação que a gente pode ver.
Na pediatria também é sempre legal a gente consultar o próprio Pravin, tá? Esse livro aqui, que é onde tem aquela questão do eixo. A gente pode ver se tem, eu acho que tem imagem aqui para a gente ver se tem alguma outra característica da própria medicação, tá? Deixa eu ver se tem, não, acho que só tem nota aqui, ó, imagem, tá? Então vamos ver. Em geral tem características das cobras, né? Então não é tão sociável como laqueses, um processo de dever, como eu coloquei, como os nátrons, né? Lembrando aí talvez um pouco do luto, ele constantemente fica remoendo problemas imaginários, tá? Então, uma criança mais sociável, hiperativa, agressiva, aqui é o destrutivo, né? Ele mudou para agressivo, mas é a mesma interpretação. Uma autodepreciação, tá? Então, pensa que é ruim, pensa que falhou. Olha que legal aqui, ó. Transtornos do luto, tá? Um dos maiores remédios aqui na matéria médica de pediatria com transtornos por luto, tá? Medo, então, aqui ele coloca em fases da infância, né? Crianças muito pequenininhas, aquela questão das roupas no pescoço, dispneia sufocante, facilmente excitada, gagueja, aí crianças mais velhas culpa os outros e tal, ficaria mais nessa ideia aqui, tá? Então é um tropismo da dinagem mais pelo coração, mas também tem alguma questão pulmonar, então a questão sufocativa, né, que é um pouco do que ela tem, né? Sudorese, sensações. Então, eu acho que é um bom remédio, tá? Vamos ver na lista se a gente tem mais algum para analisar. Então, outros que eu separei aqui, tá? Então, a gente tem a Azarum, que era um remédio que estava lá no tropismo. É um remédio que tem uma questão muito de série do carbono, né? Que é a relação do conflito na relação entre mãe e filho. A história de abandono pela mãe. Não é bem o que aconteceu, foi mais do pai, mas tem uma questão carbônica, digamos assim, da série do carbônico pelo abandono, série do carbono por causa do abandono. E tem um tropismo. Então, acho que é um remédio que poderia ficar, e eu colocaria ele na lista de opções, tá? Eu acho que tem o tropismo e tem alguma coisa de temática. Depois a gente tem muriática e ácido, também é um remédio que aparece lá no Boger como sintoma respiratório. E tem o que me chama a atenção dos ácidos é a exaustão da gestação. Ela fala muito essa palavra exaustão. Então a exaustão, ela sempre vai nos levar um pouquinho a pensar, né, se tem algum ácido correspondente. Lembrando que os minerais estão lá no fim, 20%, então seria um remédio que a gente deixaria para depois. Mas entre os minerais, eu acho que o ácido pela exaustão e o muriático nessa questão da maternidade, eu também deixaria como uma opção, tá? Todos muito abaixo de Naja, tá? Eu acho que Naja aqui nesse caso ganha muito. E fitolaca tem a questão ali do esgotamento também na gestação, por isso que eu colocaria ele junto com o ácido aqui pelo esgotamento da gestação, mas é uma temática secundária que a gente valoriza mais por ela estar aparecendo aqui no algoritmo, né? Mas é uma temática secundária. Então, ao meu ver, o remédio que a gente deve começar é Naja, tá? Então, vamos seguir para a nossa prescrição. Lembrando que a gente vai definir dentro do método Kiron a prescrição baseada na lesionalidade, segundo alguns critérios, muito na ideia de Kent, né, um dos maiores autores da homeopatia, que sugere que lesionalidades mais altas, ou seja, pacientes mais graves, do ponto de vista geral, isso não inclui necessariamente apenas sintomas mentais, tá? Mas também os físicos, a gente vai misturar tudo isso numa análise. Pacientes mais lesionais deveriam iniciar com potências mais baixas. E pacientes mais funcionais, ou seja, com uma lesionalidade mais baixa, deveriam começar com uma potência mais alta. Como é que a gente, no método, vai definir essa lesionalidade? 3 fatores. Ocorrência de agudizações, ou seja, ocorrência de febre. Pacientes que têm febre recente, tiveram, geralmente crianças ou adultos mesmo, que fazem quadro febril de vez em quando, tiveram Covid com febre, esses pacientes não são lesionais graves. Pacientes lesionais graves não fazem quadros de agudização com febre, não tem vitalidade para isso. Então, a ocorrência de febre, ela teve uma febre no início do ano, nos leva a pensar que ela não é uma lesional tão grave quanto a gente achou
quanto ela poderia ser. Ela já estaria aí, por esse critério, entre funcional e lesional leve. O risco de agravação. Existem algumas patologias que o risco de uma agravação homeopática, ou seja, de uma exacerbação dos sintomas atuais, que homeopaticamente é um movimento muito bom, de bom prognóstico, de medicação correta, porém, essa agravação, por mais homeopática que seja, ou seja, por mais benéfica que seja, muitas vezes gera risco e incomoda muito o paciente. Alguns exemplos. Dermatites graves, por mais que ela exacerbe, seja bom, mas vai causar muito mal-estar para o paciente. Enxaqueca, questões pulmonares, como a própria sibilância que ela tem. Por mais que fosse bom, entre aspas, do ponto de vista homeopático, que ela tivesse uma crise após a medicação, isso é uma agravação homeopática, mas é uma crise. Então, o risco de agravação vai nos levar um pouco mais para baixo nessa potência. Então, aqui, se a gente olhasse só o risco de agravação, a gente colocaria ela lá numa potência baixa ou numa média, tá? E a profundidade e gravidade da doença, a gente vai usar um pouco esse contexto geral. É diferente de a gente estar tratando um paciente com uma rinite crônica ou que busca uma melhora da imunidade sem sintoma nenhum. A gente está tratando um paciente com uma doença autoimune complexa, com um quadro de uma malignidade. Então, a gente vai ter que entender qual que é a profundidade e gravidade desse caso. Ele é uma análise mais subjetiva mesmo. Eu aqui, nesse caso, colocaria ela meio que no meio do caminho. Tem uma história familiar, uma relação familiar difícil e tem também uma doença que não é tão simples quanto uma rinite, né? Então, nesse caso, frente às agudizações recentes, o risco de agravação, eu colocaria ela numa potência entre a baixa e a média, tá? Do ponto de vista de CH, que é o que a gente está mais acostumado, seria uma 30CH. Então, a gente prescreveria Naja, 30CH, e quando a gente prescreve CH, a ideia no método é a gente fazer uma dose única a cada 2 semanas. Quando a gente for prescrever CH no método, é sempre uma dose única a cada 2 semanas, com reavaliação em um mês. Se a gente tivesse disponíveis as DHs, a gente faria um esquema com a 914. Como é que são os esquemas com a DH dentro do método KIO? Os esquemas são sempre em 6 potências, em 6 tomadas, desculpa. Então, a 914, né? Então, a gente faria assim, 9, seguida de 3 tomadas da 14. No dia seguinte, uma dose do 9 e uma dose do 14. Tá? A apresentação disso, tanto faz. A gente poderia fazer, por exemplo, uma dose única cada vez, uma dose única do 9, uma dose única do 14, do 14, do 14, uma do 9, do 14. Tá? Eu prefiro fazer em glóbulos, porque daí ele sai da farmácia com um frasquinho do 9 e um do 14, e em cada momento desses toma as bolinhas do frasco correspondente. Então, por exemplo, 3 glóbulos do 9, aí 3 do 14, depois de 3 horas, 3 do 14, 3 do 14, no dia seguinte 9, 14, e ainda ficaria com um glóbulo sobrando. Tá? Lembrando que aqui o intervalo é sempre de 3 horas. Então, esse é o esquema proposto dentro das DHs. E no método, a gente sempre que possível vai buscar prescrever em DH. Tá? A DH nos dá uma possibilidade de análise do movimento, ao meu ver, mais fácil de perceber do que ICHs. Tá? Então vamos ver só preciso ver se tem essa medicação em DH, não sei se tem. Geralmente medicações animais é mais difícil de ter em DH, né? Mas essa tem, tá? Então Naja tem, vamos ver se na cidade dela tem também, né? Mas então a ideia vai ser a gente prescrever uma Naja na 914, fazendo um esquema agora, única vez. Então toma, por exemplo, no sábado 4 doses, domingo 2 doses, guarda essa medicação e não repete, tá? Não é um esquema de uso diário, não é um esquema de uso semanal, não é um esquema de uso quinzenal, nada disso. Toma uma vez e espera. A gente vai fazer um esquema único de observação e ficar em contato com a paciente frente a movimentos que essa medicação possa ocasionar. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Esse é o caso de hoje. Assim que eu tiver um retorno dessa paciente, eu vou colocar aqui para a gente ver como é que ela ficou. Qualquer dúvida, fico sempre à disposição. Coloquem aí, entrem em contato comigo lá se vocês precisarem, pelo grupo,
pelo WhatsApp. Para quem ainda não é aluno, manda os comentários aqui embaixo. Vou ter o prazer de responder. Beleza? Até mais, pessoal.